Então vamos lá, gente. Boa tarde para todo mundo. A gente vai continuar a nossa aula aqui sobre a Guerra Fria, tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha para gente. A gente vai falar especificamente do final da Guerra Fria, por que que a Guerra Fria chega ao fim. Né, se a gente for dar uma olhadinha, a gente lembra que a Guerra Fria foi o confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Aquele conflito ideológico, por que que eles não entraram em combate, em conflito entre si, né? Porque esses países, eles sabiam da força um do outro, que com certeza se eles fossem entrar em conflito, o mundo sofreria e poderia até acabar com o mundo, né? A gente não sabe. Por quê? Porque a gente não quer pagar para ver, na verdade, né? Então, eles têm tanta força, tanta bomba nuclear, tanto poder de arma que existia esse medo. Por isso que o nome se chamava Guerra Fria, porque a guerra nunca aconteceu de fato, era um conflito apenas ideológico, tá? E aí pensem nisso, porque no terceiro ano não, no terceiro ano também, mas no nono ano, ano que vem, vocês vão ver bastante esse conteúdo também, tá? E aí tem duas coisinhas que aconteceram no final da Guerra Fria, que se chama perestroika e glasnost, tá? Ah, professor, é nome difícil, pelo amor de Deus, calma, gente. É nome difícil, mas é tranquilo, tá? São duas coisas que aconteceram, a perestroika e a glasnost, tá? O que foram isso? Foram medidas econômicas e políticas, então uma é econômica e a outra é política, tá? Foram adotadas nos anos de 1980 pela antiga União Soviética, né? Que hoje em dia é a Rússia e vários outros países, porque na época da União Soviética era um grande país, né? E aí quando a União Soviética ela acabou, ela se desmanchou em vários outros países, mas o principal deles e que hoje, né, tem a maior parte do território da antiga União Soviética é a nossa conhecida Rússia, tá? E que tinha como objetivos modernizar o mercado econômico soviético e possibilitar a abertura política. Gente, essa questão de abertura política, ela não é possível para países com ditadura, como era o caso da União Soviética. Quando a gente fala de abertura política, isso quer dizer que o país está deixando de ser uma ditadura, né, comunista no caso, para abrir as suas portas politicamente para o mundo. Isso quer dizer que a União Soviética, que era socialista, ela vai deixar de ser socialista com o tempo. E a gente vai ver isso na aula de hoje. Tá? Essas resoluções, né, Perestroika e a Glasnost, foram responsáveis por contribuir para o fim do Estado soviético, ou seja, essas duas coisas juntas, elas possibilitaram o fim da guerra da União Soviética e, consequentemente, da Guerra Fria. Tá? Então, por conta dessas duas coisas aqui, que a União Soviética acabou. Por isso que elas são tão importantes. Tá? A perestroika tinha como objetivo realizar mudanças estruturais na economia. Então, lembra disso, ó, perestroika na economia, e a glasnost, por sua vez, caracterizava pelo processo de abertura política e transparência nas decisões políticas. Então, a perestroika ela era a abertura econômica e a glasnost era a abertura política. Tá? Então, perestroika lembra de economia, glasnost lembra de política. Então, é a abertura política e econômica da União, antiga, né, União Soviética, ok? Olha só, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por um período de crise política, né, que foi a Guerra Fria. É, a base desse processo estava relacionado com as disputas dos conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, coisa que a gente já falou nessas últimas 3 aulas aí, tá? Os modelos econômicos dos dois países viviam em competição e geravam uma corrida econômica e armamentista que contribuía para aumentar a tensão e a preocupação sobre uma nova guerra. Né? Então, o mundo já tinha saído de uma guerra, em 1945 tinha acabado essa guerra, e estavam com medo de uma nova guerra surgindo entre os Estados Unidos e a União Soviética, e o mundo não queria isso. Né? Por isso que o mundo, a guerra se chamava Guerra Fria, como eu falei no começo do vídeo. Tá?
A União Soviética teve intensos avanços na economia e no poderio bélico depois da Segunda Guerra Mundial. No entanto, uma crise começou a ameaçar o desenvolvimento do país em 1970. Então, em 1970, a União Soviética começou a passar por dificuldades, tá? E isso foi abrindo os olhos dos soviéticos. E eles começaram a se perguntar se esse modelo realmente era o ideal, né? Os problemas foram causados porque o modelo de organização política da União Soviética impedia o crescimento econômico, ou seja, eles viviam no socialismo, lembra? O capitalismo era dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. Então, esse modelo de organização política, o socialismo da União Soviética, impedia o crescimento econômico desse país, tá? O que acabou incapacitando, o que incapacitou é, o que a incapacitou de consumir produtos criados nas indústrias. Isso diminuía a margem de lucros de empresas e a capacidade de geração de lucros. Se vocês olharem na internet, gente, as roupas daquela época da União Soviética eram bem ultrapassadas, né? Por quê? Porque a União Soviética ela só se preocupava com a Guerra Fria e ela deixava de produzir bens bastante necessários para a população. Então, a população da União Soviética começou a passar fome, começou a se vestir mal, começou a passar por sérias dificuldades por conta desse foco da União Soviética de só só olhar, né, só se voltar para a Guerra Fria, para a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, e esqueceu de fazer com que sua indústria se desenvolvesse. Por isso que essa crise foi piorando ao longo do tempo, tá? O socialismo soviético, assim, não conseguiu o mesmo ritmo de desenvolvimento que o capitalismo acabou por sucumbir e sem condições de competir. Então, o capitalismo já estava dominando né, bastante parte do mundo, né? A maioria dos países eram capitalistas na época. Então, assim, o capitalismo estava se desenvolvendo de uma maneira muito forte. Tá? Então, o Estado soviético torna-se burocrático e autoritário. Isso impedia que esse país se desenvolvesse de uma maneira interessante. Tá? E depois da crise industrial e econômica do país, o país entra em processo de falência, então as coisas vão começar a ficar bem difíceis para a União Soviética, tá? As indústrias ficaram obsoletas, ou seja, bem ruins, né? E não conseguiram acompanhar o desenvolvimento tecnológico. A falta de produtos alimentícios, olha aqui, por isso que a galera começou a passar fome, os bens de consumo, né? Os baixos salários tornaram-se os pontos de insatisfação popular, o que gerou uma quebra econômica. E essa imagem demonstra mais ou menos isso, né? Um barquinho, e o barquinho da União Soviética está o quê? Está afundando, porque eles não conseguem se manter, né, firmes. Então, essa imagem é bem interessante, tá? O governo de Mikhail Gorbachev, né, esse cara aqui, Mikhail Gorbachev, tá aqui uma fotinho dela, uma foto dele, né, começa então a desenvolver um processo de reestruturação do país e desenvolveu as políticas que denominou de perestroika e glasnost. A gente começou o vídeo falando disso, né? Então foi esse cara que sugeriu esses dois planos, a perestroika e a glasnost. Tá? Apesar de ter sido um pontapé para o fim da União Soviética, a proposta inicial de Gorbachev não era acabar com o socialismo, mas realizar uma reconstrução a partir dessas demandas. No final das contas, o que aconteceu foi que o socialismo de fato acabou. Mas a ideia no começo desse cara, dizendo ele, era não acabar com o socialismo, dizendo ele, né? O que era a perestroika, então? Então, o que ele quais eram as providências que Gorbachev tomou? Liberação da negociação com o comércio exterior, então o país começava a comercializar com outros países, redução da indústria de armamentos, né? Porque a União Soviética só ficava ligada e toda a sua energia era para produzir armas, né? Isso enfraquecia as outras áreas do seu país. Tá? Abertura à importação de produtos estrangeiros, então os produtos estrangeiros começavam a chegar na União Soviética, né? A importação de produtos,
tá? Fim do limite de fabricação de produtos, fim do planejamento econômico estatal, redução de subsídios à economia, né? Então, a economia estava começando a se organizar de uma maneira pró-capitalista. Então, o que era um país socialista economicamente, ele estava tentando fazer algumas maneiras econômicas que o capitalismo já tinha adotado para poder sair dessa crise econômica que o país estava. Tá? E a Glasnost, o que a Glasnost queria fazer, né? O que ela queria fazer? O fim de um partido único, porque para quem ainda não se tocou, dentro de um sistema socialista é uma ditadura, né? E aí, dentro de uma ditadura, só pode existir um partido, tá bom? Não pode existir outro partido. Então, a Glasnost, que era um plano político, ela acaba com o partido único, fazendo com que outros partidos possam existir no país, tá? Liberdade religiosa, então todo mundo pode, né, é, 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 praticar qualquer tipo de crença no país, né, porque isso era proibido, né, durante a ditadura comunista na União Soviética, fim da censura dos artistas e dos jornais, anistia dos presos políticos, né, os presos poderiam ter anistia, desmilitarização da política externa, né, então uma forma de acabar um pouquinho com a grande preocupação da União Soviética com a questão das armas, das questões militares e um pouco mais voltado para o bem-estar da população, né? Digamos assim. As consequências, né? Aqui a gente tem que essas políticas não trouxeram benefícios quanto esperado, né? Isso acabou aprofundando a crise. E aí, por conta disso, a União Soviética acaba. Tá aqui, ó. Em Gorbachev declara em 1988 as nações que deveriam estar livres e escolher os seus destinos. E finalmente, em 1991, a União Soviética deixa de existir. Tá? Então, essa é a questão do fim da Guerra Fria. Olha só, desde 1989, a humanidade começou a assistir uma série de eventos que até então eram inimagináveis. A queda do Muro de Berlim era impensável. Então, com o fim da Guerra Fria na União Soviética, com o fim do socialismo na União Soviética, o Muro de Berlim, que foi construído para dividir Berlim entre capitalista e socialista, eles derrubam esse muro. Então, a queda do Muro de Berlim acontece, né? Em 1989, e aí começa o processo de reunificação da Alemanha a partir de 1990. Em 1991, de fato, a Guerra Fria chega ao fim, tá? Por conta dessas duas coisas, a Glasnost e a Perestroika, que passa por esse processo de mudança, de reestruturação da União Soviética. Aqui uma imagem, ó, da queda do Muro de Berlim, quando a população vai para o meio da rua para derrubar o Muro de Berlim, para dizer que não existe mais socialismo, né, na União Soviética, então a gente vai acabar com a Guerra Fria. Tá? E aí começa o mundo multipolar. Vocês lembram no começo do ano, lá nos primeiros vídeos que a gente gravou, eu falando disso. O que é o mundo bipolar? O mundo bipolar, o mundo da Guerra Fria, onde era dividido entre capitalismo e socialismo, entre Estados Unidos e União Soviética. Mundo multipolar, vários polos em que o mundo vai estar dividido aí por vários polos econômicos. Tá? Inclusive o Brasil hoje é um desses polos econômicos. Tranquilo? Então o mundo agora é um mundo multipolar. Antigamente era só Estados Unidos aqui e a União Soviética aqui. Hoje não, a gente tem vários blocos econômicos que fazem parte desse mundo multipolar. Tá? É isso. Gente, essa é a nossa aula. Eu quero que vocês foquem nessa relação do fim da Guerra Fria com a Glasnost e a Perestroika, tá? E eu espero que vocês estudem bastante esse conteúdo, porque é muito, 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 muito importante para vocês. Tranquilo? Dúvidas?